quero ler com você Apocalipse, capítulo 5. Se você está com a palavra e com a Bíblia, você pode acompanhar, senão você pode nos acompanhar aqui através do telão. Apocalipse 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: no lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper? Diga comigo, romper. Vamos lá, igreja, você pode fazer melhor, diga romper. Romper os selos. Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nações, e constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Podem temer diante da palavra de Deus? Se existe algo que nós precisamos entender, é que são nos maiores desafios, são nas maiores dificuldades da nossa luta, que nós vamos ter a revelação de quem Deus é. São nos momentos mais difíceis, nos momentos em que muitas vezes nós achamos que aquilo não vai ser resolvido, são nesses momentos em que nós vamos ter a revelação de quem Deus é. E a prova disso é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus dada ao seu discípulo amado João, que estava exilado na ilha de Patmos. Por que João estava exilado na ilha de Patmos? Porque o Império Romano, eles colocavam ali os seus inimigos políticos, religiosos, com o objetivo de cancelar essas pessoas, de isolar essas pessoas. Então eles colocavam essas pessoas nessa ilha de Patmos. E no caso de João, o discípulo de Jesus, ele foi colocado naquele lugar porque eles queriam abafar a fé de João. Eles queriam que João desistisse da sua fé. Eles queriam fazer João parar de pregar sobre Jesus. Eles não queriam mais, eles queriam cancelar João, colocar João naquele lugar, na tentativa de fazer aquele homem parar de falar de Jesus. E eu quero te falar uma coisa: talvez você entrou aqui hoje e você tem passado por tantas dificuldades, você tem passado por tantas lutas, e muitas vezes o inimigo, através disso, ele tem tentado
dificultar a sua história, de abafar a sua fé. Ele tem tentado desanimar você de Jesus, fazer você desanimar de viver igreja, desanimar de pregar sobre Jesus. Talvez essa dificuldade, o inimigo tenha usado isso para esfriar você, para trazer uma apatia espiritual. Quem sabe você aqui nessa noite não se sente como João, numa ilha, num lugar de isolamento, num lugar de solidão. Sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito de ver filme. Quantos aqui se identificam? E tem um filme que eu vi há uns bons anos atrás, que chama-se Náufrago, onde o ator principal é o Tom Hanks. E ali no filme teve um acidente de avião e ele foi o único sobrevivente. Então ele fica numa ilha, e nessa ilha ele era a única pessoa que estava ali. Então o que ele faz? Ele pega uma bola de vôlei e ele desenha um rosto naquela bola de vôlei, e ele começa a conversar com aquela bola de vôlei. Ele até coloca um nome naquela bola de vôlei. O nome é Wilson. Wilson! Quantos se lembram desse filme aí? Amém, estou acreditando que os outros não lembram. É porque é de 2000, então muitos não querem se manifestar. Quem lembra do Náufrago? Wilson, ele estava lá conversando com uma bola. Mas eu preciso te falar uma coisa. Se você se sente numa ilha, em solidão, dificuldade, você não precisa ficar conversando com aquilo que não vai resolver a sua vida. Você não precisa ficar se comunicando com aquilo que não vai mudar a sua história. Sabe por quê? Quando João estava na ilha de Patmos, Jesus foi até ele, Jesus se manifestou a ele. Eu quero te falar uma coisa: o inimigo pode tentar isolar você de muitas coisas, mas se tem algo que ele nunca vai conseguir separar você, é do amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 8, versículo 38: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem altura ou profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada poderá te separar do amor de Jesus. Nada poderá te separar do amor de Deus. Ele nunca vai te abandonar. A prova disso é quando nós lemos o Apocalipse, como nós acabamos de ler agora, o capítulo 5, uma das visões que João tem. Ele vê um livro escrito por dentro e por fora, e nessa visão celestial, o livro estava totalmente selado. E a palavra fala de João, ele começa a chorar, porque ele não consegue ver no céu, na terra e debaixo da terra alguém que pudesse romper aquele selo, alguém que pudesse abrir aquele livro. A palavra fala que João chorava. Talvez você entrou aqui hoje, você vem chorando por algo na sua vida que você não consegue ver como romper, alguma área da sua vida que você não consegue ver como que isso pode romper, como que isso pode de uma forma extraordinária mudar, de uma vez por todas mudar. Talvez você olha para um lado, você olha para o outro, e você não consegue encontrar alguém que possa te ajudar. Talvez esse tenha sido o motivo do seu choro. Mas quando João estava ali chorando, na sua visão, a palavra diz que um ancião vai até ele e fala assim para ele: João, não precisa chorar, porque ali está o leão da tribo de Judá, ali está a raiz de Davi que venceu. Ele pode romper os selos. Ei, querido, presta atenção nessa palavra que hoje você não precisa mais chorar, porque existe alguém e o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu como um cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão, e ele é poderoso para fazer você romper na sua vida, para fazer todas as áreas da sua vida romper de uma vez por todas. Deus está falando para você hoje: é tempo de você parar de chorar. É tempo do romper de Deus. Sabe, Jesus não é apenas poderoso para fazer você viver melhor o que um dia você viveu sem Ele. Jesus é poderoso para fazer você viver o que você nunca conseguiu viver sem Ele. Tem gente que está
está diminuindo Jesus, achando que Jesus apenas pode fazer a pessoa viver melhor o que um dia ela, viveu sem Ele. Jesus é poderoso para fazer você viver o que você nunca conseguiu viver sem Ele. Vou falar de novo. Jesus é poderoso para fazer você viver o que você nunca conseguiu viver sem Ele. O Espírito está falando para você aqui hoje. É tempo de romper. Está na hora do romper de Deus na sua vida. Tem áreas da sua vida que desde a sua infância não rompe. E você estava como João. Você chorava. Você vinha chorando porque você não conseguia ver como isso poderia ser mudado na sua vida. Deus está falando para você hoje: não precisa chorar mais. Eu cheguei. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o romper de Deus. Quem tem fé para declarar isso? Levante a sua mão. Será que você tem fé? Será que você tem fé para declarar isso? Porque eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui hoje tem uma área da vida que precisa romper. Você pode declarar isso? Eu creio que é nesse ano que essa área da minha vida que não rompia vai romper. Vai romper. Vai romper. Você pode declarar isso? Vamos declarar juntos. Vai romper. Bem forte. Vamos declarar isso com fé hoje. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala para ela: vai romper. Fala para ela se por favor acredita nisso. Fala para ela: vai romper. E sabe de que maneira Deus nos leva ao romper? Como que Ele faz o romper na nossa vida? A resposta está no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 8. Uau, tem muita presença de Deus aqui. Tem algo muito profético aqui hoje. Canta lá sora macere palabashura. O Espírito Santo está restaurando lares aqui hoje. O Espírito Santo está restaurando família. Pastor, como você sabe disso? Eu não sei de nada, mas o Espírito Santo sabe de tudo. Você tinha até data marcada para acabar essa família, esse casamento. Deus está falando para você: não tem data marcada, porque eu apenas comecei a fazer a obra na tua vida. Seja obediente. Seja obediente. Seja obediente. Seja obediente. Deus começou apenas a boa obra na tua vida. Apocalipse 5, versículo 8 está a resposta. Quem vai viver o romper aqui? Dá glória a Deus. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Como que Deus nos leva a romper? Você pode dizer comigo? Oração. Vamos lá, oração. Ei, não existe libertação sem oração. Não existe cura sem oração. Não existe milagre sem oração. Não existe restauração sem oração. Não existe perdão sem oração. Porque a oração é a chave para o avivamento. Tem que orar. Não é falar que está orando, tem que orar. Você pode falar para o seu irmão assim: ó, não é falar que está orando, tem que orar. Percebe que foi através da oração, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles prostram-se e diante do Cordeiro. Quem sabe quem que é o Cordeiro de Deus aqui? Quem sabe quem é o Cordeiro de Deus aqui? Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles levam a taça cheia.
pode dizer comigo assim, ó, a taça estava cheia. Eles levam diante do Cordeiro quando a taça está cheia. Eles não levaram diante do Cordeiro uma taça quase cheia. Eles não levaram diante do Cordeiro uma taça vazia. Eles levaram diante do Cordeiro a taça cheia. A taça estava cheia das orações. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu não sei qual tem sido o motivo da sua busca. Eu não sei qual tem sido o motivo da sua oração. Eu não sei pelo que você tem orado, pelo que você tem clamado. Mas quem sabe você chegou aqui hoje e você tem pensado em desistir de orar. Você tem desanimado muitas vezes de orar. E eu quero encorajar você a continuar orando. Sabe por quê? Porque quem sabe a sua próxima oração vai ser a oração que vai encher a taça. Sabe, a próxima oração vai ser a oração que vai encher a taça. E quando a taça estiver cheia, vai ser levada diante do Cordeiro. O romper de Deus vai acontecer na tua vida. Você já parou para pensar que a sua próxima oração pode ser a oração que vai encher a taça? Que o seu milagre pode estar te esperando na sua próxima oração. Isso é muito forte, porque eles não levaram uma taça quase cheia. A taça estava cheia. Foi assim que a taça chegou diante do Cordeiro de Deus. Sabe, querido, o que nos impede muitas vezes de encher a taça? O que nos impede? Sabe o que nos impede? Muitas vezes acharmos que já oramos demais por aquilo. Nós temos essa síndrome muitas vezes de achar que nós já fizemos muito por alguma coisa, que nós já oramos demais. Talvez você entrou aqui hoje e disse: pastor, faz anos que eu estou orando por esse marido, ele não muda. Faz anos que eu estou orando por essa esposa, não muda, pastor. Faz anos que eu tenho orado pela minha família, pelos meus filhos, não muda. Faz anos que eu tenho tentado trazer os meus pais para a igreja, não muda. Pastor, faz anos que eu tenho lutado, eu tenho orado pela minha vida profissional, não muda, não vai, não rompe, não acontece. Não adianta mais orar por isso. Já faz muito tempo que eu oro por isso, pastor. O que nos impede de encher a taça? Acharmos que já oramos muito por aquilo. Talvez você entrou aqui hoje, você tinha esse sentimento: eu já orei demais por isso. Eu já me dediquei muito em oração por isso. Eu já orei muito pelas madrugadas por essa situação. Não muda. Deixa eu te falar uma coisa, vocês estão aqui? Atos capítulo 2 conta que os discípulos estavam orando. E por que eles estavam orando? Eles estavam orando porque Jesus tinha falado para eles assim: olha, dentro de alguns dias vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1:8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Eles falam para você: dentro de alguns dias vocês vão ser revestidos de poder. Mas ele não fala quantos dias. Ele só fala daqui a alguns dias. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente faz a conta ali, você vê que eles oraram 50 dias. Foi 50 dias. Os discípulos não sabiam que era 50 dias. Eles sabiam que eles tinham que orar. Porque a gente nunca sabe quando a taça vai encher. Pode ser hoje. Vou falar de novo. Pode ser agora. Pode ser hoje. E a palavra fala em Atos capítulo 2 que eles estavam orando. E a Bíblia fala que de repente eles começaram a ouvir o som do céu. Quem está ouvindo o som do céu aqui? A palavra fala lá em Atos 2 que eles estavam orando, de repente eles começaram a ouvir o som de um vento impetuoso, e línguas de fogo desceu naquele lugar, e eles foram cheios
do Espírito Santo. A taça encheu. A taça encheu. Quem está entendendo isso aqui? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te falando isso, eu estou te falando muito do de repente, porque às vezes você muitas vezes olhou para a vida de alguém e você pensou assim: nossa, parece que de repente, do nada, a vida dessa pessoa mudou. Nossa, do nada. Nossa, de repente, do nada a vida dessa pessoa mudou. Ei, querido, olha aqui para mim. De repente não acontece do nada. De repente só acontece quando a taça está cheia. Se está acontecendo na vida dessa pessoa, não foi do nada, é porque ela encheu a taça. Sabe, nesses bons anos já de vida cristã, de pastoreio, eu já tive a oportunidade de muitas pessoas sentar na minha frente e confessar muitos e muitos pecados. Pecados que você nem imagina, irmão. Mas tem um pecado que nunca entrou na lista. Tem um pecado que nunca alguém me confessou. Sabe qual é? O pecado da inveja. Porque a inveja a gente só consegue ver na vida das pessoas, a gente consegue ver na nossa. E quando você acha que de repente, do nada aconteceu algo na vida de alguém, é inveja. De repente não acontece do nada. De repente acontece quando a taça está cheia. Se está acontecendo, houve lágrimas, houve oração. Aquela pessoa passou por muitas lutas, ela passou por muitos processos, ela enfrentou muitas ilhas. Ela enfrentou muitas ilhas, ela enfrentou muitas dificuldades, mas chegou um momento que a taça dela encheu. Chegou um momento que a taça dela encheu. Ei, quantos têm fé para liberar uma palavra aqui para a tua vida? Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Você pode hoje começar a encher a sua taça, e ao encher a sua taça, você pode viver o de repente de Deus, e o romper de Deus vai vir sobre a tua vida nessa noite. Pode ser hoje, mas tem que encher a taça. Será que você entende isso? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente encher a nossa taça aqui. Quem vai encher a taça? Entre o que você vive hoje e o seu romper, a distância disso é a sua próxima oração.